Bom, existe outros tipos de descontinuidade também, pessoal, que é quando você tem uma. Aí é uma coisa um pouco mais complicada de se realizar, né? Que é uma chamada uma densidade de dipolo. Depois a gente vai ver direitinho o que seria o dipolo, mas seria densidade de dipolo. Deixa eu ver aqui mais ou menos o que, é que eu já falei para vocês. Também ter aqui uma ideia. Capítulo 1, né? Falei da carga, falei da lei de Gauss. Né? A medição de carga, e essa daí, exatamente. Você tem uma superfície, uma densidade sigma, outra menos sigma. Né? Pronto, um exemplo aqui que ele até fala aí. Então, imagine que eu tenho uma densidade sigma, né? Tem uma superfície aqui com densidade potencial com densidade sigma, né? Deixa eu ver só mais ou menos como é que seria sigma menos sigma. É. Uma sigma, uma menos sigma, outro sigma, né? E menos sigma. Como se tivesse duas superfícies paralelas, né? Mas lá, dois planos paralelos, se fosse o caso, né? Quer saber como é que seria essa. E esse plano, eu quero que essa distância é muito pequena. Né? De modo que você teria. Aqui seria uma superfície aqui, esse seria como se fosse um D. Não está localizado aqui, é um só X'. E esse outro aqui. Aqui vamos supor que seja D, né? Aqui. E aqui seria X'. Né? X' mais D, né? X' mais D. X' mais D. Então, D é ao longo da normal dessa superfície aqui, né? Essa que está com menos sigma, por exemplo, se seja S, né? E na outra, logo em seguida, esse D seja normal aqui. Então, esse D seria um DN. E a normalzinha seria apontando assim para cá. Fica mais simples você imaginar se você pegar, a gente vai particularizar, por causa de um, né? Um plano em Z igual a zero, por exemplo, e um pouquinho depois, né? Mas de modo que quando você diminuir essa distância D, eu quero que o limite, né, de D sigma, eu até falo assim, né, quando você se aproximar, o limite D sigma, ele seja constante. Né? Esse limite D sigma eu vou chamar, quando D tende para zero, eu vou chamar de D. Seja constante. Quer dizer, à medida que eu diminuo a distância entre as duas superfícies, a carga aumenta. É o análogo que você tem, às vezes, de polo. Você tem uma carga Q, outra menos Q, com distânciazinha pequena, e eu faço a distância diminuir, mas a carga aumentando, aumentando, aumentando. Aí você vai ver que esse limite existe, né? E o potencial é chamado potencial de um dipolo, né? Coisa ideal, idealizada, né? Então, se eu calcular a integral sobre essa superfície, o potencial num ponto qualquer, né? X. Então, o nosso potencial φ de x vai ser 1 sobre 4πε0, integral sobre a superfície S, onde está localizado o x', né? Vai ser sigma dA, dA', né? E aqui vai ser módulo x menos x', né? Isso aqui com potencial menos sigma, né? Carga menos sigma.
E a outra, pegar o sigma, e a linha, modo, x menos x' menos nd, né? Menos nd. Como eu estou fazendo esse, praticamente, vou chamar essa como se fosse a mesma superfície, né? Só que o x' é como se tivesse, né? Fazer a mesma superfície. Quanto mais esse d muito pequeno, né? Então, esse φ de x ficaria simplesmente 1 sobre 4 π epsilon 0, pegar sobre a superfície, sigma, né? Multiplica 1 sobre de x, nx', nd, menos 1 sobre mod x, nx', né? Galinha. Eu posso escrever assim, não? D a linha, posso escrever esse, dividir por multiplicar por D, multiplicar por D, eu poderia ter chamado essa distância de outra coisa, porque esse negócio de chamar de D dá uma confusão com o diferencial, né? Então, eu vou chamar essa distância aqui de, chamar assim de H. É um H, certo? Pronto. HN. Pronto. Aqui você pode pensar T sigma, depois D sigma é isso, né? H sigma. Então aqui é H. Não é? Aí isso aqui vai ser H, H. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, NH, eu vou pegar e multiplicar, né? Dividir por H e multiplicar por H. Então eu vou fazer H e H. Né? Quando eu tomar o H, então vamos fazer os limites. Quando eu tomo o limite quando H tem para zero, H sigma eu chamei de D, não foi? Ó? Agora eu vou calcular esse limite aqui. Limite de 1 sobre H, de 1 sobre mod de x, menos x', menos NH. Mod de x, de x', quando H tem para zero. Né? Bom, pessoal, isso aqui, por exemplo, quando H tem para zero aqui, aqui dá zero, não? Dá zero. E quando H tem para zero aqui, aqui dá 1 sobre mod x menos x, menos 1 sobre x'. Então, você teria 0 sobre 0, né? Seria 0 sobre 0. Só que no limite. Então, posso usar o L'Hopital, né? Na verdade, isso aqui seria igual a derivada disso aqui com relação a H, né? Quando eu tomado H igual a 0, né? Então, isso aqui é como se fosse D de H, desse bicho aqui todinho. Só que aqui não depende de H, né? Quem um tempo depende de H é isso aqui, né? Esse é a derivada com relação a H, 1 sobre modo menos NH, tomado em H igual a 0. Como é que eu faço uma derivada dessa? Que aqui é uma função de 3 variáveis, né? Então eu faço o seguinte, ó, regra da cadeia. D de H, 1 sobre modo x menos x' NH, eu chamo U igual a x menos x' Professor, menos NH. Oi? você pode repetir o que o senhor fez quando saiu do limite para a derivada? Eu não entendi. Como é? O que o senhor fez quando saiu do limite para a derivada? Eu não entendi. Isso é a regra de L'Hopital. É isso aqui, ó. Lembra como é que você faz? Vou botar assim a observação bem aqui. Quando você pega uma função f, né? Quanto é que é isso aqui como é que é a derivada
Por exemplo, derivada com relação à coordenada x, y. Então, pega x mais... aplica L'Hopital, exatamente. Mas assim, vamos supor que isso é isso aqui, ó. X mais... X menos mais H, X mais A, mais A, né? Como é que é isso aqui, ó? X mais A menos f de x, limite, quando A tem para zero. Limite quando A tem para zero. Você lembra quanto é que vale a derivada, né? Direcional, né? Que é derivada com relação a f de x e y, por exemplo. Ela é igual a f de x, aí bota só x mais epsilon, aí vai com relação à coordenada x, por exemplo. X mais epsilon, vírgula yz, menos f de x, yz, né? Sobre epsilon. Limite, epsilon tem para zero, né? É isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim, ó. A derivada dessa função com relação a epsilon, tomada em epsilon igual a zero. Né? Que você deriva em cima com relação a epsilon e embaixo com relação a epsilon. A derivada de epsilon com relação a epsilon dá 1 e em cima dá isso aqui. Tomada em epsilon igual a zero. É a regra do L'Hopital. Aí essa derivada com relação a epsilon aqui com epsilon para zero, né? Você chama isso aqui de U, aí dá exatamente essa derivada aqui. Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu peguei a expressão aqui, usei L'Hopital. Deriva isso aqui com relação a H, né, que está embaixo, e deriva essa função aqui todinha com relação a H. E toma H igual a zero. Certo? Certo. Então, eu chamo isso aqui de U, né? Eu tomo isso aqui de U, eu chamo isso aqui de U, então isso aqui vai ficar assim, ó. Derivada com relação a UI dessa função 1 sobre U, módulo, né? Vezes a derivada de UI com relação a H, ó. Né? Regra da cadeia. Aqui é uma soma, viu? Em U é uma soma nas três variáveis. Só que a derivada, né? O I é igual a xi menos x' i menos n de i h. Quando eu derivo dui dh, né? O único tempo que tem, não é lininha não. Tem. O único tempo que tem h é esse tempo que tem n, né? Então isso aqui vai só estar menos n. Componente i, sim, componente i, desculpa. Componente i dele aqui. Então isso aqui vai ficar igual a d dui de 1 sobre módulo de u, derivado com relação ao i dá menos n de i, né? Que é a componente n de i. Então tá aqui, então, essa coisa. Então daqui, ó, vai acontecer a derivada com relação a h de 1 sobre módulo de x menos x' menos nh vai ser igual, né, a menos a derivada com relação... Aí a derivada com relação àquele argumento, a gente já viu quanto era, quando você pega a derivada de 1 sobre módulo, né, derivada com relação a x, com relação de 1 sobre módulo da função, é menos né, a componente xi sobre R3, né? No caso, como se fosse xi, né? Que a gente já viu que é o gradiente que a gente calculou na aula passada. Então, isso aqui vai dar exatamente isso aqui, ó. Vai dar UI, componente UI, né? Sobre
módulo e a terceira, aí o menos sumiu, né? Porque vai dar menos 1i sobre U3, NI, né? Isso aqui, na verdade, é N escalar U sobre U3, né? Onde U é esse bicho aqui, não? Com U igual a esse camarada aqui. U igual X. Agora, quando eu fizer limite, H tem que estar zero. D de H, né? Quando eu tomar, na verdade, o H igual a zero, quando eu tomar, não o limite, mas quando eu mandei H igual a zero, né? H igual a zero, né? Aí o que é que tem? Quando H for igual a zero, né? Aí vai ficar só modo de x menos x', né? Aqui, o H vai ser zero. Então, U vai ficar só modo de x menos x'. Então, isso aí fica somente N, escalar modo de x menos x' sobre modo de x menos x' ao cubo. Né? Então, aquela expressão todinha, a derivada, daria isso aqui. Então, o nosso φ de x, qual que eu estou criando nosso φ de x? Superfície de D, né? Que H sigma dá o D, e esse bicho aqui dá esse camarada aqui, ó. N escalar x menos x'. Então, dá D, N escalar x menos x', modo x menos x' ao cubo, né? Esse deu ali. Esse seria o potencial, né? Potencial. Bom, agora é o seguinte. Vamos ver, no caso, como é que fica, se tem descontinuidade ou não nesse campo, né? A gente considerar um caso simples, né? Que é um plano, né? Você tem um plano, né? E quer saber quanto é o potencial antes e o potencial depois, né? Imediatamente antes, imediatamente depois. Né? Vamos imaginar que você tem aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui o plano Z igual a zero, né? Esse D seja constante, né? Então, vamos supor que você tem um plano aqui. Então, a nossa normal aqui seria o próprio K, né? K-chapéu, né? K-chapéu. E eu quero calcular com exatamente essa integral aqui, né? Então, nosso φ de x, né? Para z maior que zero, aí você teria que calcular para z maior que zero e z menor que zero, né? Um pouquinho depois e um pouquinho antes. Aí, nesse caso, quanto é que daria o nosso n escalar x menos x'? É o nosso φ de x. Isso é igual a opção zero. Essa integral. Supor que eu coloque todo o plano, né? Menos infinito, infinito, menos infinito, infinito. O D, constante. K, chapéu, escalar, x, menos x', dx', dy'. O módulo de x, x' ao cubo. Né?
Agora, só que esse bicho aqui, ele é gradiente, né? DDZ, ele é o DDZ, né? Ah, isso aqui dá Z. Isso aqui pode escrever como gradiente, né? Desculpa aqui. Ainda pode escrever ainda como sendo gradiente. Como isso aqui é o gradiente modo Z, isso aqui pode ser escrito como DDZ, né? K escalar x menos x'. O Z, Z' aqui, né? Z' 0. Então, isso aqui eu posso escrever assim, né? Como 1 menos DDZ, né? A integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito. O D é constante, supor que o D seja constante, só para ter ideia do que vai acontecer. Aí aqui ficaria Z menos Z', né? E aí seria exatamente essa integral aqui. Seria dx', dy' sob módulo Hã? Quando eu derivar isso aqui K escalar x menos x', isso aqui vai dar Z, Z' 0, Z menos mod x menos x', né? Que exatamente dá isso aqui. Lembrando que o gradiente, né? Que como fosse o gradiente, que exatamente esse x menos x' sobre modo de x. Como eu posso escrever como sendo menos gradiente? Menos gradiente de 1 sobre modo, né? Usando. Né? Certo? De modo que quando eu pegar isso aqui, dá isso aqui, né? Então, φ de x, ele é d, 4π são 0, ddz. Na verdade, esse ddz pode passar para ser ddz mesmo, porque eu estou integrando em x', y', né? Z' 0, isso aqui é conforme derivado com relação a z mesmo. Não precisa ser mais ser parcial, não, que eu já elimino, né? Fica ddz. Dessa integral aqui, né? Essa integral aqui, ó, um plano todinho, quem é modo x menos x'? Aí eu vou usar coordenada polar, certo? Usar coordenada polar. Em coordenada polar, isso aqui vai ser integral. Como é de menos infinito a infinito, vou fazer assim. Como é menos infinito a infinito, menos infinito a infinito, dx', dy', de raiz quadrada, né? X menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z2, né? Pronto. Você vê que o z não é zero, o z' que foi zero. Certo? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar x menos x', né, de u, y menos y de v, e esses dois valores de menos infinito a infinito. Então, isso aqui eu posso pegar né, fazer uma redefinição de variável aqui, eu chamo essa de x menos x', eu chamo de um x grande, por exemplo. Aí, quando for menos infinito, vai ser menos infinito, quando for infinito, passa a ser de novo menos infinito. Então, esse x', a integração em x', não vai, continua, isso aqui eu posso desaparecer, né, com a dependência disso. Eu chamo isso aqui tudo de v, isso aqui de v, fica de menos infinito a infinito na variável u e v, né? Aí aqui eu posso escrever em coordenada polar. Então isso aqui fica assim, ó. Integral de 0 a infinito, integral de 0 a 2π de RdR dφ de raiz de R2 mais Z2. Hã? Bom, agora fica 2π, né?
2π com esse 4π vai embora, que é menos d sobre 2ε0, d de dz, de integral de 0 a infinito, r dr, raiz de R2 mais E2. Aí essa integral aí, ó, eu chamo U igual, como é de 0 a infinito, eu vou chamar U2, R2 mais E2, né? Então, quando o R for zero, o U vai ser módulo de Z, né? E quando o R for infinito, o U vai para o infinito. Então, nosso φ de Z e de X menos D sobre 2ε0 d dz. Né? Aí eu vou chamar isso aqui, então, U du é igual a RDR, que é o que aparece lá, RDR, né? Então, isso aqui é integral. Quando for R igual a zero, U ao quadrado dá Z ao quadrado. Aí, quando é U, vai ser módulo de Z. Quando o R for infinito, infinito. Aí vai ficar U du, que é o RDR, e aqui o raiz de U2 vai ser o próprio U, né? Então, isso aqui dá o próprio du, né? Vai ser o próprio du, né? Aí o infinito, a derivada lá no infinito não vai existir, mas vai existir essa bicha aqui, né? Que é ddz, né? Essa quer ser menos, né? Quando for o 2 RDR, tá certo. Apareceu um ddz aqui. Isso aqui papocou, a derivada com relação a z, vai ficar ddz, né? De, que aqui cancelou o U com U, né? No infinito vai ficar infinito, que é você pode até tomar aqui um Lzão grande aqui, isso não vai depender de Z, né? No infinito isso aqui não vai depender somente esse camarada aqui que é 1 sobre Z. Então dá quanto? Derivada de 1 sobre módulo de Z, né? Derivada de ddz, no módulo de Z, né? Que cancelou, né? Aí com menos, né? Dá um menos, né? Então dá um mais aqui. Módulo de Z. Bom, e se você ver, para Z maior que Z tem descontinuidade, né? No potencial, né? Tem descontinuidade no potencial. Quando Z for positivo, ele tem um valor positivo. Então, φ de x vai ser igual a... Vai dar uma função, tipo uma funçãozinha integral, né? Então, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser assim, ó. D sobre 2ε0. Aí a derivada, quando Z for maior do que zero, dá 1. E menos D sobre... Então, tem uma descontinuidade, né? Uma descontinuidade, se eu for para olhar de cima e para baixo, qual é a descontinuidade vai ser? Φ mais, por exemplo. Menos φ menos x vai dar exatamente D sobre 2 sobre ε0, né? Então, descontinuidade aí, ó. Né? Aparece uma descontinuidade no campo. No potencial, né? Uma descontinuidade no potencial. É? Uma pergunta, pessoal? Uma descontinuidade também normal, né, professor? Como... Exatamente. Quer dizer, eu passei, nesse caso aí, você vê que mas é um caso muito esdrúxulo, assim, né? Você pegar
uma densidade infinita, né, de carga, né? Superfície ao infinita, aí se aproximando, né? Então, você tem uma descontinuidade aí no potencial. Quer dizer, antes você, a presença de uma densidade superficial de carga gera uma descontinuidade na componente normal do campo elétrico, né? Já uma densidade aqui, que a gente colocou, como fosse uma densidade de dipolo, né? Cargas positivas e cargas negativas, com a aproximação entre os duas superfícies indo para zero com a densidade de carga indo para o infinito, você tem exatamente essa descontinuidade aí, né? Descontinuidade do potencial. Então, tem outros casos de descontinuidade potencial, eu vou até pedir para vocês verificarem, é interessante. Se você pegar uma linha infinita de cargas, né? Isso é por isso que tudo é assim, é coisa muito matemática, fisicamente você pegar uma linha e colocar cargas, né? Cargas pontuais, né? Alternando, mesmo assim, uma Q menos Q, uma Q menos Q, uma Q menos Q, uma Q menos Q, você for observar, acho que é uma Q menos Q, não. Não, desculpa. Você colocar assim, Q espaçado, um espaçamento, mesmo espaçamento, uma linha infinita de carga, colocar um bocado de cargazinha, se você medir o potencial em um ponto, ele é infinito. Ele diverge. Qualquer ponto que você for tomar em cima da reta. Mas se você calcular o campo elétrico em cima da reta, aí ele é finito. Ou seja, você não pode calcular primeiro o potencial e tacar a derivada nele e obter, não. Você só pode fazer isso aí, acha o potencial e determina, calcula o gradiente, se o teu potencial for finito. Se ele for uma série, por exemplo, uma série, aí não dá para você fazer isso. A série é infinita, você não pode derivar. Mas interessante, se você usar a definição do campo elétrico, né? Porque as cargas vão se repelir, aí uma carga vai repelir com a outra, etc, etc, e as distâncias vão ficando grandes, né? Aí você for medir o potencial, o campo elétrico entre duas cargas, ela dá finito. Né? É um problema interessante. Depois eu mostro para vocês esse tipo de problema. Certo? Então, já vimos que densidades superficiais de cargas causa problemas, né, no campo elétrico, né? A descontinuidade no campo elétrico na parte normal, né, do campo elétrico. E para o potencial, nessa situação aí, né, se você tem uma densidade, também você pode ter casos esdrúxulos, né, de descontinuidade do potencial. Né? Bom, tem umas coisas interessantes que é dada aqui no Jackson, né? Que é como a gente resolve, né? Importante aqui desse livro, né? Como a gente resolve, né, a equação de Poisson, né? Equação de Poisson, que é aquela equação que é Laplaciano, né? O Laplaciano do potencial é igual a menos ρ sobre epsilon zero. Tem umas condições que a gente vai obter, né? Que seria exatamente, né? Que é você tem a equação de Poisson, né? Que é a unicidade da solução da equação de Poisson, né? Quais são as condições que você vai dar? Agora você não está mais com o espaço todo infinito, você tem uma região limitada, né, do espaço, onde tem uma densidade de carga lá dentro, né? Densidade de carga lá dentro. Aí você tem uma região de fronteira para essa densidade de carga e você quer saber o seguinte: se eu colocar certas condições nessa superfície, eu posso determinar o potencial dentro dessa região? Então, imagine que você tem uma região bem aqui, né? Então, isso aqui seria unicidade
equação de Poisson. Então, você tem uma região S, uma região V, delimitada por S, tem uma certa distribuição de carga aqui. A nossa equação de Poisson, nossa equação seria essa aqui. Né? Ou sobre epsilon zero. Né? Aí eu quero saber o seguinte. Aí eu vou dar o campo, né? Eu tenho essa equação aqui. Aí quero saber que condições que eu tenho para que você tenha uma única solução para essa equação. Essa equação, vamos chamar de equação de 1. Né? Equação de 1. Bom, então vamos supor que existe outra solução, a solução de 1. Vamos supor que existe outra solução que satisfaz a mesma, né? Isso aqui em V. Em V. Né? Agora vamos supor que os dois campos, né, possuem os mesmos valores na superfície. Vamos supor a hipótese aqui. Vamos supor que os dois são iguais, então por enquanto não vai supor nada não. Então dessas duas equações, vamos pegar a equação 1 e a equação 2 aqui, equação 2. Então, todas as duas soluções, dentro desse interior aqui tem uma densidade de carga, né? Aí você pega uma equação, existe uma outra, eu vou ver se existe uma outra solução também que satisfaz essa regra. Condições que eu quero ter para que você tenha somente uma solução. Então, vamos fazer umas mágicas aqui, né? E usar algumas identidades, né? Então, primeiro, vamos multiplicar a equação 1. Vamos multiplicar a equação 1 por φ2, vamos multiplicar a equação 2 por φ1. Então, você tira assim, ó. E subtrair uma equação da outra, né? Então, você teria φ2. Vamos para aqui, Laplaciano de φ1. Multipliquei. Menos φ1 Laplaciano de φ2. Né? Isso aqui vai ser igual φ1 Laplaciano só de fazer essa equação, né? Papai. Pronto. Então tem uma equação, satisfaz a equação de Poisson. Não, fazer o seguinte. Não, aí eu vou subtrair uma equação da outra, né? Então, na verdade, você tem assim. Por enquanto, não. Subtrair uma equação da outra. Né? Eu não vou fazer isso aqui ainda agora, né? Vou subtrair uma equação da outra primeiro. Então, eu vou ter uma equação. Né? Eu vou ter, subtraindo uma equação da outra, você tem Laplaciano de φ1 menos φ2 igual a zero. Né? Igual a zero. Eu vou chamar essa solução de U φ1 menos φ2. Então, Laplaciano dessa equação igual a zero. Em V, né? Então, você vai ter Laplaciano de U igual a zero em V, que é no interior, né?
Bom, então eu posso pegar essa equação aqui, né? Pegar aqui, multiplicar por. Então eu posso também escrever que o Laplaciano é igual a zero, né? Mas eu posso também escrever assim, não? Divergência. Divergência. Quanto é que seria a divergência de U gradiente de U? Seria gradiente de U, escalar gradiente de U, mais U Laplaciano de U. Mas o Laplaciano de U seria zero, né? Por causa disso aqui, né? Então você tem a seguinte identidade. Divergência de U gradiente de U é igual a gradiente de U escalar gradiente de U. Agora eu vou integrar sobre o volume, né? Aí eu integrando sobre o volume. X vai ser igual a integral ao volume. Aqui é módulo de U quadrado, né? 3x. Então, usando o teorema da divergência, isso aqui vai ficar, então, integral de superfície de U gradiente de U de 3x igual a integral volume gradiente de U quadrado de 3x. Então, se na superfície, se em S U for igual a zero, né? Se em S U igual a zero, isso implica que minha integração do gradiente de U ao quadrado de 3x tem que ser igual a zero dentro do volume. Mas você está integrando uma quantidade estritamente positiva dentro do volume. Então, se U for zero na superfície, então isso tem que implicar que gradiente de U tem que ser igual a zero. O U teria que ser igual a constante, mas aí como U é zero, pelas condições de continuidade, então implica que U tem que ser zero. Né? Já que o gradiente de U ser igual a zero, U seria igual a constante, né? Mas como U é igual a zero em S, desculpa aqui, não é assim não. Como U é igual a zero em S, então isso implica que o zero teria que ser igual a zero. Né? Em V, isso aqui é em V, né? Daí, U vai ser igual a zero em S e em V, né? Pronto, ele seria identicamente nulo. Né? Identicamente nulo. Então, se eu tenho dois campos que satisfazem a equação de Poisson, né, dado para o φ1 e φ2, mas nas superfícies eles tiverem a mesma coisa, então, o que eu tenho que dizer, isso aqui é, então quer dizer o seguinte, então, se φ1 for igual a φ2, igual a uma função, sei lá, f de x em S, então implica, né, que se eles dois satisfizerem a mesma condição de fronteira e satisfizerem em S e, né, em V, então isso implica φ1 igual a φ2 em V também. Quer dizer, além de ser em S, teria que ser em V. Né? Então, é a condição de unicidade. Essa condição do campo é chamada de condição de Dirichlet. Isso aqui é chamada de condição de Dirichlet. Né? Agora, vai acontecer também é que se o gradiente, né? Se o gradiente de U, se U for constante, por exemplo, em S, o gradiente de U é zero. Isso aqui também daria zero. Né?
que é exatamente você ter isso aqui. Aí, U pode ser zero, mas o gradiente de U também pode ser zero. Desculpa, aqui né, está dentro da divergência, né? Isso aqui é escalar MDA, desculpe. Então, se o gradiente U escalar N for zero em S, e se gradiente de U escalar N for zero em S, né? Aí você teria que o gradiente de U seria zero no volume, né? O gradiente seria zero no volume, e você teria somente, né? Aí a condição constante satisfaz, né? Então, então implica que U seria igual a zero. Quer dizer que os dois, a menos de uma constante, né? Porque aí uma constante, gradiente de uma constante dá zero, aí pronto. A menos de uma constante, então você teria que φ1 menos φ2 seria igual a zero. Então, a menos, eles difeririam apenas de uma constante. Aí essa é chamada seguinte. Essa condição sobre os campos, vamos estar na presença aí, viu? Que eu vou já encerrar. Condições sobre o campo e são chamados Dirichlet. E condições sobre gradiente, escalar em S. Condições sobre φ em S, né? Isso aqui em S. Condições de Neumann. Acho que é assim que escreve. É assim que escreve. Neumann. Certo? Então, quando você dá as condições sobre a superfície, né? As condições disso, você tem a unicidade da solução. Em ambos os casos. A de Neumann, a diferença que vai de um potencial para o outro é só uma constante. Mas se você está interessado no campo elétrico, essa constante não faz efeito, porque você vai tomar o gradiente. Né? Essa daí que eu queria falar. Depois a gente vai atacar mais profundamente na próxima aula. Certo? Alguns casos. Ô, Renan. Oi. É possível ter um caso desse daí com condições intermediárias, tipo mistas ou algo do tipo? Mista. Pode sim. Okay. Condição mista. Certo? Você dá uma condição mista. A gente pode depois discutir isso aí um pouquinho. Que é exatamente você dar não só a condição de Neumann, mas dar a condição mista, né? Condição mista. Mas ainda continuará respeitando a unicidade? É o seguinte, você tem que dar sobre uma parte da superfície, né? Por exemplo, aqui não é a superfície total, não. A condição mista é assim. Tem a superfície. Aí, numa parte da superfície, uma parte S1, você impõe que o campo é zero. E na outra parte, você impõe que o U escalar N seja zero, certo? Aí isso aqui seria zero sobre uma parte. Decompõe a parte S em duas partes. Uma esfera, por exemplo. A metade da esfera, o potencial é zero. E na outra metade, o potencial não é zero, mas o escalar N dA, o campo, é zero ali. O escalar N dA é zero ali. Como se o fluxo do campo fosse zero, né? Sobre uma parte. Aí isso aqui seria zero, aí você teria a unicidade também. Certo? Aí seria a condição assim, uma parte da superfície você impõe a condição só sobre o potencial e na outra parte sobre o fluxo do campo elétrico. O fluxo do campo elétrico sendo zero, certo? Se o fluxo do campo elétrico for zero, né? O escalar, não é o fluxo, o escalar N, né? For zero, a componente normal for zero, o campo elétrico for zero em determinada parte da superfície, aí isso aqui tudo vai ser zero. Então, mas tem que ser nesse sentido. Né? A condição mista tem que ser nesse sentido. Ok? Não pode ser ao mesmo tempo. Pode ser U igual a zero, mas se U for zero na superfície, né, na todinha, dá zero.
é uma parte. Se você pegar uma parte da superfície, metade da esfera, por exemplo, U for zero, né? E na outra metade, o escalar, gradiente U escalar N for zero, aí você garante que na superfície toda esse bicho aqui é zero. Não. Isso aqui é zero. Então, isso aqui seria zero, então implica que o gradiente de U é zero na superfície, no volume. E aí você tem, né, a menos de uma constante também, né? Mas nesse caso aí, como o U é zero numa parte da região, aí você mostra também que o total tem que ser zero. Né? Aí satisfaz também, tem que ser por partes, em parte da superfície. Certo? Alguma pergunta mais, pessoal? Professor, não sei se é uma pergunta coerente, mas assim, como é que a gente, voltando naquela questão da descontinuidade do potencial do campo, como é que fisicamente a gente lida com isso? É possível? É um resultado formal? O que é que ocasiona essa descontinuidade fisicamente? De descontinuidade de carga é bem fácil. Você imagina um plano, né? Densidade sigma, né? Como é que seria o campo elétrico apontando para densidade sigma? Porque a linha do campo, né, ela sai de um plano para o outro assim, não. Né? Sim. As cargas, você sabe que a carga, as linhas vão sempre apontando para fora da carga positiva, né? Então, imagine que você tem um plano, né? Ou então, um plano, não necessariamente infinito, um plano, onde você tem uma densidade de carga lá constante. Então, de um lado o campo vai apontar para a direita e do outro lado esquerdo vai apontar para a esquerda. Então, tem descontinuidade. Um aponta para cá, para a direita, outro para a esquerda, né? Então, se você pegar a diferença desse campo que aponta positivamente, né? Menos o que está apontando para lá negativamente, então vai dar exatamente devido a essa descontinuidade de carga. Fisicamente, você pode enxergar assim. Então faz sentido quando você interpreta as linhas de campo, né? Exatamente. Beleza. A linha de campo, elas saem fora, então tem um campo elétrico apontando para cá, né? E o outro campo elétrico apontando para cá. Isso é as duas diferenças do campo elétrico, um apontando para cá, outro para cá, vai dar exatamente, porque você vai pegar o campo menos o outro e pega a normal, pega a direção da normal, né? Apontando, por exemplo, o eixo positivo do eixo Z, né? Assim. Aí você vai ter exatamente essa descontinuidade. Vai dar exatamente sigma sobre epsilon zero. Né? Constante, né? Exatamente, constante. Interessante. Viu? Beleza. Que pode ser observado pela lei de Gauss também, né? Você pegar a lei de Gauss, aí bota uma superfície passando depois de um plano do outro, aí, envolvendo isso aqui, né? Imaginar que os fluxos na superfície de lado são perpendiculares, o campo é perpendicular, né? Plano muito grande. Aí você vai ter exatamente E escalar N dA para cá, vai ser só E vezes a área, e aqui vai ser, o outro vai ser E vezes a área apontando para cá, né? Só para a direção contrária. Né? Aí vai dar dois fluxos positivos, né? Aí a soma desse E escalar N dA vai dar E vezes a área. Com o outro que é E vezes a área, a soma dos dois tem que dar igual a sigma vezes delta A, né? Sobre epsilon zero. Aí você encontra exatamente o campo que aponta na direção positiva. Né? Ok? Assim, ó. Ok. Imagina que você tem aqui tem um campo aqui, o campo E, né? Apontando nessa direção aqui, que é K, chapéu, né? Aí aqui você tem um que é um campo elétrico aqui, que é igual a menos K chapéu, né? Aí se eu tomar o produto, pega uma superfície aqui envolvendo aqui, ó. Então você tem integral sobre a superfície de E escalar N dA tem que dar igual a sigma sobre epsilon zero, que é a carga total. Né?
sigma sobre epsilon zero, não, a carga total, né? Que vai ser, então, a carga total vai ser sigma delta A, vamos supor. Carga sobre, onde aqui seria uma carga, uma área aqui delta A, aqui nessa região aqui. Né? Aí você tem aqui, vai dar o aqui vai ser para fora, aqui vai ser o N, vai ser o próprio K, né? E aqui o N é o menos K, né? Aí fica E escalar N, K escalar K, dá o E, menos N com escalar K, dá K, dá E mais E, vezes a área delta A igual a sigma delta A, da epsilon zero. E aí você tira que teu campo seria exatamente sigma sobre 2 epsilon zero. Né? Que é o campo E. Mas aqui, como é que é o campo aqui? Ó? O campo nesse lado vai ser, né, para Z maior que zero. O E, campo elétrico E vai ser sigma sobre 2 epsilon zero, vezes vetor K. E para Z menor que zero, o campo E vai ser menos K chapéu, que é na direção contrária. Se eu pegar os dois, né, o E com Z maior que zero, menos o E, Z menor que zero, tomar escalar N, mais o vetor K, que é naquela direção, o vetor perpendicular, isso aqui vai dar exatamente o nosso sigma sobre epsilon zero, que é a descontinuidade do campo. Não, esse campo menos esse, escalar N, vai dar exatamente, que é a descontinuidade que vai ter, a componente normal, né? Ok? Bom, pessoal. Ok, perfeito. Bom, eu vou parar a gravação aqui. Até. Né? Até